Boa noite, hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Eu resolvi fazer esse vídeo como que uma síntese dos vários vídeos de análise de regressão linear simples que eu gravei no dia de ontem. Não, na verdade na segunda-feira. O que é que eu fiz? Eu peguei aqueles vídeos e tirei toda a teoria, sobrando somente o exemplo, né? Então o exemplo na verdade, aquele conjunto de vídeos fala de um roteiro mínimo para análise de regressão linear simples, e é esse roteiro que eu vou seguir aqui sem falar na teoria. Então, o passo 1, que é tomar um conjunto de dados de tamanho n e verificar no diagrama de dispersão se você consegue visualizar uma relação linear ou não linear. Depois você ajustar o modelo, né, ajustar a curva, ou calcular os coeficientes angular e linear da reta que melhor se ajustam aos dados. Depois você realizar o teste de hipótese sobre a significância do modelo proposto no passo anterior. Depois fazer uma análise de resíduos, determinar a equação da margem de erro de predição, que aí possibilita você calcular o intervalo de confiança da predição, e depois decidir se o modelo é adequado. Bom, o exemplo, como eu falei naqueles vídeos, é o exemplo desse livro aí, Estatística Aplicada e Probabilidades para Engenheiros, do Montgomery e do Runge. Não sei se é assim que pronuncia, mas deixem, não liguem para isso, tá? O exemplo faz a seguinte pergunta: será que a porcentagem de hidrocarbonetos presente em um condensador principal de uma unidade de destilação tem relação com a pureza do oxigênio produzida em um processo químico? Então, ele chamou X a pureza do oxigênio e Y a quantidade de hidrocarbonetos. Os dados foram tabulados, né, em pares. X o nível de hidrocarbonetos, que ele chamou também de reagente, e o Y a pureza do oxigênio, os dois em porcentagem. Então, o primeiro passo é colocar um diagrama de dispersão, e aí você pode, por exemplo, utilizar ferramentas como o Excel e já ajustar uma linha de tendência para verificar, né, qual tipo de curva talvez seja, você já pode encaminhar o segundo passo em diante a partir dessa análise inicial. Aqui pareceu que a reta realmente foi o melhor que você pode fazer, né? Você poderia testar exponencial, potência, etc. E aí continuei, né? O exemplo continua com a reta. E aí no passo 2 ele faz o ajuste da reta. O tamanho da amostra é 20, né? São 20 pares de valores x e y, né? Aí tá a tabela novamente, tá? E aí ele faz toda aquela calculeira, né? Ele calcula os somatórios dos valores de x, de y, da multiplicação entre x e y, dos valores de x ao quadrado, dos valores de y ao quadrado, a média de x, a média de y. Calcula aqueles valores sxx e sxy, tá? E, bom, aí são duas fórmulas, né, que utilizam tudo que foi calculado antes, tá? Você pode montar uma tabela dos valores de x, dos valores. Na verdade, você pode complementar aquela tabela original, fazer todas essas multiplicações, depois pegar os somatórios. O beta 1 então é a divisão entre sxy por sxx. E o beta 0 é a média dos valores de y menos o beta 1 que foi determinado antes, vezes a média dos valores de x. E a reta determinada foi essa: 74,2 mais 14,97x. E aí vamos para o outro passo, o teste T. Tanto o teste T quanto o teste F, que é também dentro daquelas aulas, faz parte do mesmo passo, né, que é o passo 3 de fazer testes de hipótese sobre a significância do modelo. Eu mostrei o teste T e o teste F. E o teste T, a hipótese nula diz que não há regressão, né, ou seja, o coeficiente angular da reta é zero. E o teste F desculpa, e a hipótese alternativa não, diz que é diferente de zero. Então é o teste bilateral. A estatística de teste está ali demonstrada para vocês, que é a estimativa de beta 1 dividido pela raiz quadrada de sigma 2 dividido por sxx. Beta 1 e sxx já foram calculados. Aí você precisa calcular o sigma 2, que por sua vez precisa de mais dois cálculos. Primeiro você calcula a soma dos quadrados total, o SQT,
que depende do que foi também já determinado antes, o y, somatório dos valores de y² menos n vezes a média de y elevado ao quadrado. Depois você joga na fórmula do SQE, né, que é o somatório dos quadrados devido aos erros ou resíduos, e aí calcula o sigma 2. Diante disso tudo, você tem o quê? Você tem os valores calculados, o valor estimado da variância sigma 2, e aí você joga na fórmula da estatística de teste T e acha 11,41. Bom, como é um teste bilateral, eu preciso comparar a estatística de teste com o valor crítico, adotando o nível de significância de 5%, sabendo que esses 5% estão em duas caudas, e sabendo que o número de graus de liberdade na curva T para esse tipo de teste da significância do modelo de regressão linear em n-2, então a gente vai lá e acha o T crítico 2,101. Como o T de teste caiu muito longe, né, na região de rejeição, há evidência suficiente para a afirmação da relação linear entre x e y. Tá? Então o que aconteceu foi que o T, a estatística de teste, caiu na região de rejeição, e por isso que a gente rejeita H0, ou seja, a gente rejeita a hipótese que diz que não havia regressão. Tá? Aí o passo seguinte, eu mostrei que existe o teste também F. Inclusive eu falei nas aulas de teoria que o teste F pode ser, essa tabela pode ser usada para calcular o teste T depois. Ela pode até ser feito primeiro. Na verdade, eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? Você só precisa usar um dos dois testes, se você quiser. Aí eu falei lá na aula da teoria, né, que você tem aquelas fórmulas novamente. Eu falei que na teoria que essa coluna 4, né, nesse DEM, nessa célula aí, ela calcula a estimativa da variância, né, que é a média quadrática dos erros. Enfim, isso eu falei lá. Agora o que eu quero mostrar para vocês, né? Você tem que calcular no final das contas o SQT. Você tem que calcular, e aí tem a fórmula do SQT que eu já mostrei para vocês. Ela está aqui embaixo também, ó. Tem a fórmula do SQT. O beta 1 já foi calculado antes. O SXY e o SXX também já foram calculados antes. O SQR é o beta 1 que já foi calculado antes, vezes o SXY, de modo que você consegue calcular consegue calcular o SQT, e aí a diferença entre os dois é o SQE. Isso aqui é válido sempre, né? O número de graus de liberdade devido à regressão é 1, n-2 para a fonte de variação do erro e n-1 no total. Então, você divide essa coluna 2 pela coluna 3 em ambas as linhas, e aí você depois pega o resultado da divisão dessa linha por essa linha, que eu chamei numerador e denominador, calcula a estatística de teste F. Tá? Aí você monta essa tabela e chega nesses resultados aí. Então, a estatística de teste deu 130,25, e você vai na curva F com o número de graus, adotando o alfa 5%, né? Olha, eu adotei alfa 5%, mas você poderia adotar, por exemplo, 1%, tá? Vamos supor então que é porque 5% é de praxe, né? Então, adotando o alfa de 5%, vai na linha e procura número de graus de liberdade na curva da distribuição F igual a 1, e vai na coluna que corresponde ao número de graus de liberdade 18. Acha o valor crítico de F, que é 4,4139, e aí a gente chega na conclusão de rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula dizia que não havia regressão linear, ou, né, a significância do modelo não era válida. Mas aí a gente rejeita essa hipótese, né? Inclusive você pode ver aí que 130 está muito longe do valor crítico de 4,41. Então caiu na área de rejeição, rejeita H0. Nosso modelo passou no teste da tabela nova, assim como havia passado no teste T. Bom, aí depois a gente faz a análise dos resíduos. A gente plota os resíduos. Os resíduos então são as diferenças entre o valor real e o valor estimado. Isso aqui é o valor real, isso aqui é o valor estimado.
faz a diferença entre os dois. Isso se chama erro ou resíduo, né? Plota-se, né, os resíduos com os valores de x ou os valores de y previstos e verifica se o valor zero está aqui no meio, porque que a gente precisa que os resíduos tenham o valor esperado, né? O valor esperado dos resíduos tem que ser igual a zero e a variância tem que ser constante, tá? Bom, a variância constante significa que há um certo equilíbrio acima e abaixo do zero, tá? Acima e abaixo do zero. Então, nosso modelo parece estar adequado. Bom, vamos lá, continuando. Aí a gente pode fazer o gráfico dos quantis normais dos resíduos. Se cair numa linha reta, né, significa que teus resíduos há uma evidência para que teus resíduos venham seguem uma distribuição normal. Por quê? Porque a teoria diz que os resíduos têm média zero, né? A gente já sabe que é o valor esperado dos resíduos. A teoria faz parte dessas suposições. E variância dos resíduos igual a sigma 2. Mas ela tem outra suposição, que os resíduos seguem uma distribuição normal com esse zero e com esse sigma 2. Então, o gráfico dos quantis normais vai ver se isso é verdade. Além disso, você pode fazer um teste de aderência, também a curva normal, com média zero e variância sigma 2. Tá? Eu não fiz o teste de aderência aqui, só mostrei o gráfico dos quantis normais. Depois, o penúltimo passo, você estabelece as fórmulas para a margem de erro de predição. Tá? Então, de novo, você vai na curva T, para n menos 2 graus de liberdade, acha o valor crítico. Se você adotar 5%, você vai em duas caudas, 5%. Então, para um nível de confiança de 90%, que agora a gente vai estimar o intervalo de confiança, né? A margem de erro para estimar o intervalo de confiança. Então, você adota 5%, então você tem 2,5 para cá e você tem 2,5 para cá, ou seja, 5% em duas caudas, tá? Com esse e um número de graus de liberdade 18, você acha o valor crítico de T 2,101, tá? Eu não estou com a fórmula aqui, mas aqui já estão os valores, né? Aqui é o sigma 2 elevado ao quadrado, aqui é o SXX, aqui é a média dos valores de x. Então, para cada x, você tem uma margem de erro dessa, tá? E por que duas fórmulas? São duas fórmulas. Vocês estão vendo que há uma diferença entre uma fórmula e outra, que é o acréscimo desse número 1. Então, essa fórmula aqui com o acréscimo do número 1 está representada por essa estima, né? Um intervalo de confiança, sei lá, para um valor de x qualquer aqui, você tem um intervalo de confiança de 95, para um nível de confiança de 95, para cada valor, por exemplo, esse valor de x aqui, 1,4, você tem 1,4, você tem esse intervalo de confiança aqui, calculado por essa equação de baixo. E se você tem um intervalo de confiança um pouquinho menor entre esse valor e esse, um pouquinho menor não, bastante, né? Com essa fórmula daqui, tá? Essa fórmula aqui que está em azul, ela tem uma limitação, que só pode ser utilizada dentro dos valores que você tem nos teus dados. Então, esse é o valor menor que você tem nos teus dados de x, e esse é o valor maior de x que você tem nos teus dados. Já essa aqui é como se você estivesse calculando novos valores de x. Você pode, por exemplo, querer extrapolar. Não é muito recomendável, mas é comum tentar fazer predição com essa equação, tá? Então, depois de feito achado essas fórmulas, você pode, por exemplo, fazer uma predição y é igual a y que você ajustou pela reta, mais ou menos a margem de erro, tá? Na verdade, tudo aqui é função de x, né? Y de x é igual a y estimado de x, mais ou menos a margem de erro de x, certo? Para um nível de confiança que você escolher. No caso aqui desse exemplo, a gente está usando 95%. Bom, aí o último passo, a gente vai
decidir sobre a adequação do modelo. A gente sabe que o coeficiente de determinação é a razão entre os quadrados, a soma dos quadrados devido à regressão dividido pela soma dos quadrados totais. Tudo isso já foi calculado antes. E aí a gente descobre que 87,9% da variabilidade nos dados de porcentagem de hidrocarbonetos é explicada ou considerada pelo modelo. Tá? Esse modelo aí. Ou 87,9% da variabilidade dos dados de porcentagem de hidrocarbonetos é explicada ou considerada pela pureza do oxigênio no modelo de regressão linear simples. Ou ainda, 87,9% da variabilidade da pureza de oxigênio é explicada pelo nível de hidrocarbonetos. Tá? Bom, nosso modelo passou nos testes. Nosso modelo foi adequado pelos gráficos dos resíduos. Os nossos resíduos são normais, pelo menos aparentemente sim. Teria que se fazer ainda um teste de aderência. Nosso coeficiente de determinação foi alto. E se você observar as margens de erro que são calculadas, né, elas são calculadas com um erro absoluto muito pequeno. A margem de erro é em torno de menos de 3%. Todas elas ficaram assim abaixo de 3% do valor previsto. Então nosso modelo está muito legal, está bem adequado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero ter sintetizado 8 vídeos nesse vídeo aqui, só com a calculeira toda. Abraço.